Olá, muito boa tarde. Boa tarde com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é terça-feira e vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Ao nosso panorama bíblico, uma série de mensagens em sequência. Começamos lá no livro da Gênesis, na criação. Já passamos pelo livro do Êxodo, que é a saída, a trajetória do povo no deserto. E ainda no deserto entramos no livro de Levíticos, né? Eu sou o pastor Cleison. E se você está gostando dos vídeos, se você está gostando do estudo, dá um cliquezinho aí no sininho, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas se interessem pela palavra de Deus, para que mais pessoas tenham curiosidade a respeito da palavra de Deus, para que mais pessoas sejam alcançadas. Esse é o objetivo desses vídeos que eu estou fazendo todos os dias. Então, o povo ainda está no deserto e agora chega no livro de Levíticos. Por que Levíticos? Levíticos vem da tribo de Levi, né? E a tribo de Levi era uma tribo diferente das outras. Diferente por quê? Porque elas praticamente não receberam terra, né, como herança. Cada tribo, cada uma das tribos sustentava eles. Porque a incumbência dos levitas era de cuidar das cerimônias do templo, dos sacrifícios, né, das ordenanças de dentro do templo. Então eles tinham uma incumbência, eles tinham uma tarefa especial, e as outras tribos é que sustentavam os levitas, né? E para ser sacerdote, na época, tinha que ser levita. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Por isso que vem Levíticos. E qual que é o tema central, qual que é o âmago, qual que é o assunto principal do livro de Levíticos? O assunto principal aqui são dois. A santidade de Deus, né? Porque ele fala ser de santo porque eu sou santo, justamente no livro de Levíticos. E foi dado a eles, aos levitas, as instruções ou as leis que teriam que ser obedecidas em Canaã. Então Deus, através de Moisés, passa para eles as ordenanças nas minúcias ou nos detalhes, né? Tudo que era para ser praticado lá em Canaã, quando eles chegassem lá. Então, essas leis que regiam no Antigo Testamento, eram as normas, eram os mandamentos, era a direção de Deus, e inclusive as ordenanças no tabernáculo, durante as cerimônias, durante os cultos, os sacrifícios que iriam ser feitos, né? O sacrifício do holocausto, as ofertas de holocausto, ofertas de manjares, e todas essas ordenanças, né, foi passado aqui no livro de Levíticos através de Moisés. Então todo aquele povo ficava prestando muita atenção naquilo que Moisés estava ditando para eles, ou lendo para eles, né, ou passando para eles as leis. Por isso que o livro de Levíticos trata das leis. As leis que iriam servir como base, como um norte para eles lá na terra de Canaã. Então o livro de Levíticos gira em torno disso, né? Todo o livro de Levíticos, e nós encontramos aqui também Arão, que era sacerdote, né? E que fazia as ordenanças, os filhos de Arão. Então tudo isso está escrito no livro de Levíticos, e nas minúcias, irmãos, inclusive no tabernáculo, o que deveria ser feito, aonde que tinha que ser colocado, que hora que tinha que ser feito, como deveria ser feito, como os sacerdotes deveriam se vestir, qual que era a postura dos sacerdotes durante essas cerimônias. Então, tudo isso nós encontramos aqui nesse livro tão precioso, né? E fala de muitas leis, que essas leis aqui para nós, irmãos, isso é muito importante entender. Essas leis de Levíticos, elas não servem para nós mais, elas não são aplicadas mais para nós. Porque eram leis cerimoniais, eram leis civis, né, que nós não praticamos mais. Nós não precisamos mais sacrificar animal no altar, não precisamos mais derramar sangue na bacia e sair aspergindo sobre o povo. Ninguém traz boi para a igreja, ninguém traz ovelha para a igreja, né, para ser sacrificado. Ninguém traz oferta de manjares naquela época. Então, essas leis, as leis civis, os casamentos, a lei do levirato, né, quando morria o marido, a mulher tinha que casar com o irmão para continuar a dinastia, a geração, a família, né? Havia o ano sabático, o ano de jubileu,
e quando a terra era plantada durante 6 anos, e depois ficava um ano descansando, não poderia se plantar durante esses anos, chamado ano sabático, ou ano do descanso, né? Quando a terra estava descansando, e aquilo que eles plantaram durante os 6 anos, eles comiam, né? E não poderiam plantar durante um ano. Então havia a soltura de escravos, devolução de terras, havia tanta coisa, né? Sobre assassinatos, sobre os crimes. Então a lei de Levíticos desse tempo não é praticado mais para nós hoje. Por exemplo, naquela época existia a cidade do descanso ou do refúgio. Quando alguém cometia um assassinato que não fosse muito grave, ele poderia ir para essa terra de descanso, de refúgio, depois ele voltava, não acontecia nada. Então, havia também no livro de Levíticos, tomou, levou, né? Era olho por olho, dente por dente. Então, isso já não vale mais para nós no livro de Levíticos. Essas leis cerimoniais e civis, elas foram anuladas, elas não são práticas para nós. Por quê? Porque tudo isso foi substituído por Jesus. Os sacrifícios, né? As ordenanças, tudo isso terminou em Jesus. Então, o livro de Levíticos gira em torno disso, né? Então, ele está lá na Gênesis, na criação, os patriarcas, depois vem Moisés, tira o povo do Egito, e agora ainda no deserto, o livro de Levítico, quando Moisés dita as leis para eles. E nós vamos entender lá em Deuteronômio, quando essas mesmas leis foram repetidas, tá bem? Grande abraço, fique com Deus, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você achar que deve, tá bom? Grande abraço, até amanhã.